Diferentemente do que costumo fazer, hoje farei uma exposição não dogmática. Me parece que este evento é a sede própria para trazermos uma postulação, uma visão, um enfoque mais crítico do processo e do nosso papel como profissionais do direito. Quero estimular a reflexão, quero até, de certa forma, fazer a meia-culpa com relação à postura de nós processualistas em face da efetividade ou não do processo. Quero começar citando trecho célebre, tradicional, clássico, de João Mendes de Almeida Júnior. As leis do processo são o complemento necessário das leis constitucionais. As formalidades do processo são as atualidades das garantias constitucionais. Isso hoje não é novidade, mas à época foi até revolucionário dizer-se. O fato é que as constituições se sucedem, a realidade econômico-social é alterada e a postura do processualista, nada obstante as transformações a nível de supra e infraestrutura, a posição do processualista permanece a mesma. De certa forma, o professor Barbosa Moreira ontem mesmo disse isso, daquele espírito conservador de interpretar e aplicar o direito. Isso é muito próprio para aqueles do processo. De há muito já se postulava desde 1939, a exposição do motivo do ministro Francisco Campos, já colhemos uma passagem que me parece importantíssima, que foi esquecida, que tem o seguinte teor: a transformação social elevou, porém, a justiça à categoria de um bem geral, e isto não apenas no sentido de que ela se acha à disposição de todos, mas no de que a comunidade inteira está interessada em sua boa distribuição, a ponto de tomar sobre si mesma, através de seus órgãos de governo, o encargo de torná-la pronta e acessível a cada um. Responsável pelos bens públicos, o Estado não poderá deixar de responder pelo maior deles, que é propriamente a justiça. Na sua organização e no seu processo, não poderia deixar de imprimir traços de autoridade. A independência científica do direito processual trouxe ares publicísticos. Os abusos das partes acarretam descrédito pela atividade jurisdicional, pautada na concepção do processo, entre aspas, como coisa das partes. O processo era uma conjunção de regras, de formalidades e de minúcias, rituais e técnicas. Eu pergunto, era ou continua sendo? Isso ele disse em 1939. De formalidades e minúcias, rituais e técnicas, a que não se imprime sistema, e o pior, a que não se mais animava o largo pensamento de tornar eficaz o instrumento da efetividade do direito. Deixado à mercê de si e do adversário, o homem via no juízo uma ordalha de que só o acaso ou a habilidade o faria vencedor. A finalidade do processo judicial deve chegar à verdade, sem consideração da habilidade dos advogados das partes respectivas. Para realizar-se isto, bem como apressar o processo, é essencial que o tribunal seja mais do que um árbitro. De modo que, desde 1939, pela pena do ministro Francisco Campos, já se fazia uma advertência da necessidade de se publicizar cada vez mais
o direito processual, especialmente o processo civil. Em 1982, eu escrevi minha dissertação de mestrado justamente com esse título, da publicização do processo civil, onde eu pregava uma intervenção maior do Ministério Público e uma postura menos inerte do Poder Judiciário, no sentido de buscar também no processo civil a verdade real, porque é através do processo, como instrumento da jurisdição, que o Estado presta esse serviço público relevante. O que vemos hoje, a nível de direito processual civil, é muito mais no sentido de conservar aquilo que é antigo do que modificar. Eu acho que cabe ao processualista, diante das modificações, diante das constituições novas, ousar, criar, buscar, no sentido que o processo seja realmente um instrumento de serviço à população. Vê-se em algumas correntes de pensamento, ao invés disso tudo, até no processo penal, uma visão privatística de ampliar a ação penal privada subsidiária, de criar uma ação penal popular, ainda que subsidiária da pública, de pensar-se a pena de multa como medida reparatória, indenizatória, transformando o processo penal numa ação de cobrança. É importante que se pense na vítima, mas através de uma atuação do Estado e não através de composição patrimonial com o infrator, com o delinquente. Enfim, até no processo penal se pensa em privatizar e não em publicizar ainda mais o nosso sistema. Dentro dessa perspectiva, que me parece de transformar o processo num instrumento de garantia eficaz e efetiva da população, do cidadão de um modo geral, eu procuro, usando um pouco, como disse, extrair da Constituição algo de novo. Se a Constituição nada mais é do que os alicerces do direito processual, e o processo é um detalhamento daquelas regras, daqueles princípios constitucionais, como disse João Mendes, naquele texto que inicialmente li, é preciso extrair da Constituição resultados práticos para se mudar o direito processual. E acho que temos alguns princípios inovadores na nossa Constituição, que permitem uma visão diferente do direito processual e mais especificamente com relação à prova, que é o tema que nos ocupa. É o devido processo legal. É a extensão do contraditório e ampla defesa também para o processo civil. Disse, o devido processo legal é coisa antiga, é coisa secular, embora não consagrada expressamente na Constituição, sem dúvida nenhuma. Mas é preciso extrair dessa cláusula, consequências práticas relevantes. E no primeiro simpósio, aqui no Rio de Janeiro, IES, de Direito Penal e Processual Penal, falando sobre o devido processo legal, eu disse e depois escrevi o seguinte: cremos que os comentadores da nova Carta Política ainda não extraíram da regra do artigo 5º, inciso 54, tudo o que efetivamente deve ser extraído numa interpretação sistemática e mais arrojada, forte nos chamados princípios republicanos. A cláusula do devido processo legal deve significar hoje mais do que restringir-se à consagração de um processo de partes, com tratamento igualitário, onde o réu seja o verdadeiro sujeito de direito e não um mero objeto de investigação. O devido processo legal não pode ser resumido à consagração do princípio do juiz natural, à vedação das provas ilícitas, ou mesmo da impropriamente chamada presunção de inocência. Tudo isto é muito importante, mas já está conquistado no texto constitucional, restando tão somente consolidar. Agora queremos mais do devido processo legal,
até porque aquelas matérias mereceram consagração específica na Constituição de 88, o que denota que o princípio que ora nos ocupa tem campo de incidência mais abrangente, campo de incidência mais fértil. Se nós examinarmos os comentadores, são vários, a Constituição Federal, os processualistas que escreveram após a Constituição de 88, vamos verificar que a cláusula do devido processo legal quase que se confunde com aquelas outras garantias constitucionais importantes, mas que já estão contempladas em outros incisos do mesmo artigo 5º. É sinal de que o devido processo legal deve ser algo diferente daquilo que já está exposto junto com ele, explicitado junto com ele. Eu acho que o devido processo legal passa por aquela visão publicista do processo penal e principalmente do processo civil. Eu acho que o Estado deve buscar no processo civil também a verdade real. É lógico que o bem esteja posto à apreciação do Poder Judiciário, pode ser um bem disponível, as partes têm a possibilidade de dispor através da renúncia, através da transação, mas se quiserem lograr uma sentença, uma composição judicial daquele conflito, o Estado deve buscar a verdade para prolatar uma sentença em cima de fatos realmente demonstrados. Isto vai de encontro àquilo que a doutrina Faça-se Justiça, desde logo, se insurgiu contra aquela visão liberal individualista do processo civil, de se presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, quando o réu citado, em razão da revelia, não os impugna. O simples fato do réu se quedar inerte e não contestar os fatos alegados pelo autor, leva pela sistemática do Código de Processo Civil à presunção de veracidade desses fatos. E o juiz, a partir desta revelia, presumidos os fatos como verdadeiros, prolata uma belíssima sentença, ou tecnicamente correta, dando como provados todos aqueles fatos sem que uma prova, quem sabe, tenha sido produzida em juízo. E o Estado diz: prestei jurisdição, entreguei aquilo que prometi na Constituição, que é a atividade jurisdicional, não se interessando em saber se fez justiça, se aplicou o direito em cima de fatos que realmente ocorreram. Me parece, daí porque estou usando, como disse logo no início, que este artigo do Código de Processo Civil e outros que compõem o sistema, mais especificamente o artigo 319, não teria sido recebido, estaria revogado pela Constituição de 88. Não é o que encontramos na doutrina e na jurisprudência, mas é aquilo que pensamos e acho que devemos sustentar. É um artigo, desde logo, muito criticado pela doutrina, não corresponde à realidade do nosso país. Não se pode dizer que essa presunção tem alguma base na experiência, no que de ordinário acontece. Quem trabalhou como eu no interior dos estados não pode nem de longe afirmar: bom, se o réu citado pessoalmente não contestou, é porque achou que o autor tinha razão. A inércia do réu, principalmente em estados de grande extensão territorial, em face do pouco nível de instrução, cultura e informação do nosso povo, não decorre de uma aceitação tácita da petição inicial dos fatos que o autor alegou. Não há defensor público na maioria dos nossos estados. Quando há, tem um trabalho excessivo e se deslocando de comarcas e outras comarcas, as pessoas não o procuram, ou quando o procuram não o encontram, quando encontram não tem os documentos necessários para a elaboração da sua contestação. Enfim, o fato é que não vem a contestação, e essa contestação não pode ser presumida pela lei como uma aceitação do réu em face dos fatos alegados pelo autor. Isto não é o devido processo legal. Isto me parece uma farsa, uma hipocrisia do Estado, dizer: prestei jurisdição, resolvi os conflitos de interesse, este é o bom direito para o caso concreto. Tive experiência como promotor de justiça em Paraty, onde temos problemas de terra seculares, pessoas analfabetas morando naquelas ilhas todas, sem saber
sequer o que consta no mandado de citação, e diz a lei processual que o oficial deve ler o mandado de citação, e nós sabemos que isso não acontece, e as pessoas não contestam, e os grandes empresários, os grandes proprietários, principalmente em São Paulo, ganhavam aquelas ações quase que em série, em face dos efeitos da revelia. Citação pessoal, melhor seria a citação por edital, pelo menos teria um curador especial que faria a negação geral, a contestação por negação geral, só para evitar justamente essa presunção e para que haja a instrução processual. Eu acho que é algo aceitável, é algo sustentável e é algo útil para a nossa população. Entender-se que o devido processo legal e mais o contraditório, que agora foi estendido expressamente pela Constituição para o processo civil, e a ampla defesa também estendida expressamente para o processo civil, é incompatível com a presunção de veracidade dos fatos em decorrência da revelia, como efeito da revelia. Como também me parece, hoje, absolutamente inaceitável, e por isso não recepcionado pela Constituição de 88, porque a Constituição mudou, a sociedade mudou, e as regras processuais antigas não mudam. Nós, no processo, não queremos a mudança, não consideramos as mudanças, não refletimos sobre as mudanças. Me parece que é totalmente inconcebível o artigo 333 do Código de Processo Civil, que permite que, num determinado negócio jurídico, vejam os senhores e senhoras a visão liberal individualista do direito processual civil. O artigo 333 do Código de Processo Civil permite que no negócio jurídico, no contrato de locação, no contrato de compra e venda, no contrato de comodato, enfim, qualquer tipo de contrato, negócio jurídico, em sentido geral, se possa inverter o ônus da prova. Diz a lei, desde que essa inversão não tire qualquer possibilidade, seja um ônus demasiado, isso é muito subjetivo, mas o fato é que se pode fazer um contrato de locação e dizer que o locatário, estou dando um exemplo, pode não ser o melhor, é o mais feliz, mas dizer que quem tem que provar o pagamento do aluguel é o locatário, não o locador com o seu recibo, invertendo o ônus da prova, uma presunção de um instante, sem dúvida nenhuma, que admite prova em contrário, mas invertendo o ônus da prova. Isso me parece que não tem nada a ver com a visão publicista do direito e do direito processual de um modo geral. Permitir que as partes tenham poder dispositivo com relação à avaliação que o Estado deve fazer das provas produzidas em juízo, dizendo o legislador que as partes podem convencionar, diferentemente do ônus da prova distribuído no artigo 333 do Código de Processo Civil. Eu acho também que esta regra, infelizmente, pouco usada na nossa prática jurídica, esta regra é incompatível com o devido processo legal. O Estado não pode aceitar, presenciar isso de forma inerte, dizendo, eu tenho que presumir este fato porque no contrato anterior as partes assim avançaram. Como se o Estado não tivesse interesse de saber a verdade, apurar o fato para bem aplicar o direito no fato devidamente apurado. O juiz hoje não é um mero espectador, inclusive no processo civil, no processo penal, os áreas publicísticos chegaram há mais tempo, mas no processo civil eles custam a chegar. Me parece também importante extrair consequências outras daquele princípio da impropriamente chamada inocência. Ninguém será presumido culpado enquanto não transitar em julgado a sentença condenatória. E nós temos aí a rigor, o professor Weber Martins, um trabalho relativo ao direito processual penal, colocou com muita propriedade. O que nós temos aí não é uma presunção de inocência, mas uma vedação que se presuma culpa, o que é coisa diferente. Não se presume nada, tudo tem que ser provado. O que o Constituinte quis vedar é que o legislador ordinário presuma a culpa, pois a culpa deve decorrer, quando afirmada, em face do trânsito e julgado de uma sentença condenatória. De modo que
Me parece, trazendo agora essa questão para o processo penal, já que o nosso simpósio é sobre o direito processual e a Constituição, não especificamente o processo civil e o processo penal, me parece, então, que agora, mais do que nunca, e eu já tinha escrito a respeito disso, o ônus da prova no processo penal não pode ser, em momento algum e de forma alguma, do réu. O ônus da prova na ação penal, condenatória, é sempre do Ministério Público. Aquela postura, aquela lição sempre autorizada do professor Hector Naghi, dizendo que cabe ao Ministério Público provar a autoria de uma conduta penalmente típica e ao réu, quando alegado, provar uma excludente de licitude e culpabilidade. A prova do fato, enfim, é quem alega, cabe ao Ministério Público porque alegou provar a autoria de uma conduta penalmente típica e caberia à defesa, através do réu e seu defensor, provar a presença de uma excludente de licitude e culpabilidade. Não deve prosperar mais na doutrina esta postulação, esse posicionamento doutrinário. A dúvida com relação a uma excludente de licitude, de culpabilidade, não deve levar, como sustenta parte da doutrina do direito processual penal, à condenação. A dúvida sobre uma excludente de licitude e culpabilidade é dúvida sobre a existência de um crime. E a dúvida sobre a existência de um crime, dúvida irremovível, pela distribuição do ônus da prova, dentro da sistemática do Código de Processo Penal e tendo em vista a regra constitucional, deve levar à absolvição. Não cabe mais aquela posição trazida de Ernesto Maia pelo professor Hector Naghi, de que a tipicidade é um indício da ilicitude. Quem mata, quem estupra, quem rouba, normalmente o faz contrariamente ao direito, de modo que o réu é que tem que provar a excepcionalidade da sua conduta, que ele matou sim, mas ele o fez em legítima defesa, e a dúvida sobre a defesa demonstraria que não provou o que alegou, o alegado, então ele seria condenado. Me parece que não se pode mais trair presunção de fato indicativo. O indício não autoriza a presumir a culpa. O Ministério Público, que afirmou na denúncia, ou querelante, na queixa, se tratando de ação penal privada, imputou ao réu um crime, tem que provar cabalmente, seguramente, a prática daquele crime, tipicidade, ilicitude, culpabilidade. De modo que, se o Ministério Público tem, como diz o artigo 41, se o querelante tem, como diz o artigo 41, na denúncia ou queixa, respectivamente, imputar ao réu o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, se crime é tipicidade, ilicitude, culpabilidade, a dúvida com relação a qualquer um desses elementos ou requisitos do crime deve levar à absolvição, porque não se presume culpa em razão da tipicidade, não se presume culpa em razão da ilicitude. Uso culpa aí no sentido mais amplo da palavra. É uma regra constitucional importante que tem servido para a doutrina trabalhar com relação à questão da prisão em razão da sentença condenatória recorrível. O professor Tourinho tem extraído consequências práticas do princípio, aspas, da inocência, eu diria da não culpa, mas acho que há também um campo fértil aí, não explorado, para sustentarmos impossível distribuir o ônus da prova no processo penal, tal qual fez o legislador no processo civil, no artigo 333. No processo civil, como sabemos, o ônus da prova, com relação aos fatos constitutivos, cabe ao autor. Com relação aos fatos notificativos suspensivos, no ônus da prova, cabe ao réu. A dúvida irremovível leva o juiz a decidir de acordo com essa regra que distribui o ônus da prova. No processo penal, me parece ser isto impossível, tendo em vista o princípio de que ninguém pode ser considerado culpado enquanto não transitar em julgar a sentença condenatória. Quero finalizar essa nossa exposição dizendo ser preciso, em razão desses princípios constitucionais, desde logo tenhamos uma legislação e há projetos em tramitação no Congresso a esse respeito, para disciplinar o procedimento, o rito, para os
os chamados crimes de pequeno potencial ofensivo, criarmos juizados criminais mais sérios, mais expeditos, menos formalísticos, aonde se preste jurisdição com mais celeridade, rapidez e, por conseguinte, com mais justiça. É preciso também, dentro dessa perspectiva, tornar realidade o princípio da intervenção mínima do direito penal. É preciso descriminalizar condutas, é preciso condicionar a representação de determinados crimes de pouca significância, onde o interesse do ofendido, quem sabe, pode ser prevalente. É preciso dar efetividade ao processo civil, ao juizado de pequenas causas, cuja experiência não tem sido disseminada, não tem sido a mais rica. Não é preciso transformar o processo em oral, é preciso transformar o processo em público, é preciso que o Estado assuma essa função de prestar jurisdição com seriedade, eficácia e com segurança. É preciso afastar essa visão ritual, essa visão formalista, que transforma o processo com coisa das partes, como disse o professor e ministro saudoso Francisco Campos, aonde vence o mais astuto e o mais hábil. É preciso que o processo seja um serviço público realmente. Muito obrigado.